quero compartilhar com você uma mensagem que está no livro de João, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra, João, capítulo 1, versículo 19 e 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Irmãos, eu quero compartilhar com você algo aqui muito profundo. Aqui está falando de João Batista, que foi um grande líder, que proclamou o evangelho de Cristo, que preparou o caminho do Senhor. E ele atraía muita gente com a sua pregação, e muitas pessoas se batizavam no seu ministério. E as pessoas confessavam publicamente os seus pecados. Ele trouxe um avivamento muito grande para Israel. E ele veio para preparar o caminho do Senhor. Aí, quando os judeus ficaram sabendo disso, os fariseus enviaram lá sacerdotes e levitas para perguntar a ele: quem é você? Tu és o Cristo? Ele disse, ele confessou, falou francamente: não, eu não sou o Cristo. É interessante notar que aquele povo judeu estava esperando o Cristo, o prometido, o ungido, o libertador, o salvador. Eles estavam nessa grande expectativa e, de repente, eles veem João Batista pregando no deserto. E ali, atraindo uma multidão. Então eles disseram na mente deles: será que eles são Cristo? Vai lá, pergunta. E eles vieram e perguntaram. E ele confessou: eu não sou o Cristo. É interessante notar a humildade do profeta João Batista. Ele não tirou proveito da situação. Imagine se ele dissesse: eu sou o Cristo. Ele ia atrair mais gente. Ele ia atrair mais pessoas. Mas ele, por ser um homem de Deus, não agiu de má fé. Não, ele agiu como um homem de Deus, como enviado de Deus. Nós sabemos que Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 5, versículo 6 por ali, que surgiriam falsos cristos e enganariam a muitos. E você já deve ter ouvido por aí alguns que se intitulam Cristo. Até um diz que se reencarnou. Enfim, ele se engana e está enganando, por incrível que pareça, muitos. Porque muitos acham que isso é verdade. Mas, trazendo aqui para João Batista, que foi um grande profeta, ele não tirou proveito da situação. Ele reconheceu: eu não sou o Cristo. Estou aqui para preparar o caminho dele. Ele vai vir depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Então isso é muito bonito. Reconhecer que o Cristo, que Jesus, é o único Senhor e Salvador. Jamais nós poderemos tirar proveito e chamar o nome de Deus em vão, tirar proveito dessa situação. E João Batista não fez isso. Tem alguns que querem competir com Jesus. Tem alguns que se acham Jesus. Misericórdia. Tem uns que falam que é o Cristo prometido. Não se escandalize, isso tem acontecido nos dias de hoje, porque Jesus profetizou sobre isto. Tem pessoas que estão colocando Jesus, pastores, apóstolos, profetas, no mesmo patamar de Cristo. E isso não existe. Quando Pedro tentou fazer isso, quando eles estavam no Monte da Transfiguração, Pedro falou: é bom estarmos aqui. Vamos preparar 3 tendas. Um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Mas aí vem uma nuvem, eles são cobertos por essa nuvem, e da nuvem sai uma voz gloriosa dizendo:
este é meu filho amado, a ele ouvi. Então toma muito cuidado para que ninguém venha fazer a sua cabeça. Só existe um Senhor, diz a palavra de Deus. Só existe uma só fé, diz a palavra de Deus. E existe só um batismo. Não existe outro. Fora de Deus não há outro. Só Ele é Salvador. Agora eu quero trazer um outro lado também. É interessante notar que muitas pessoas se acham perfeitas. Como assim, pastor? Quando perguntaram para ele, tu és o Cristo? Ele confessou, eu não sou. Trazendo para esse lado, humanamente falando, nós não somos o Cristo. Porque ele é perfeito. Ele é imaculado. Ele nunca pecou. Ele nunca transgrediu com uma palavra sequer. Com seus lábios, nunca pecou. Nós não podemos querer ser o Cristo. É claro que Jesus falou, se a gente crer, a gente pode fazer as mesmas obras que ele fez. Isso é verdade. João, capítulo 14, versículo 12. E no 13 diz, e tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós podemos fazer as mesmas obras, mas a partir do momento que ele se comparar com Cristo, aí já é outra coisa. Por exemplo, Deus me deu uma revelação, né, que Jesus nunca ficou doente. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus doente. Porque ele nunca cometeu pecado e nunca ficou doente. Olha que coisa forte, coisa tremenda. Por quê? Porque Jesus, ele vivia da fé. Jesus cria no que dizia a palavra. A tentação vinha, isso não quer dizer que ele não fosse tentado, mas ele repreendia. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muita gente que se acha o Cristo, se acha perfeito. Irmãos, nós não somos super-heróis. Nós somos humanos. E o humano chora. O humano fica triste. O ser humano às vezes fica ansioso, às vezes tem problema de saúde, às vezes tem problema na família, problemas financeiros, problemas com filhos, problemas sentimentais, problema no casamento. Mas isso não é sinal de derrota, isso é sinal de aflição. E a palavra diz que no mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci ao mundo. Jesus venceu o mundo. Então nós também, com a fé nele, nós vamos vencer tudo isto. Mas isso não quer dizer que a gente não vá passar por provações. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por luta. Então, a partir do momento que a pessoa quer se comparar com Cristo, não, eu sou Cristo, meu Deus do céu. Não, ele falou, se eu crer, então se você crer, você pode fazer as mesmas obras, mas você não é Cristo. É interessante a gente aprender algo. Nós somos de Cristo, mas não somos Cristo. Porque o nosso Cristo é perfeito e ninguém é perfeito. Nós somos falhos. Nós temos momentos, às vezes, de aflições. Às vezes, como disse o apóstolo Paulo, momentos de fraqueza. Ele diz, quem enfraquece, que eu também não enfraqueço. Tinha momento na vida de Paulo que ele viu a morte, ele esperava a morte. E Deus vinha e dava o livramento. Então ele fala isso claramente. Ele fala também, quem enfraquece, que eu também não enfraqueço. Nós temos lutas, nós temos adversidades, mas no nome de Jesus a gente vence. Agora a pessoa quiser se comparar com Cristo, aí é terrível, irmãos. Não tem como se comparar com Cristo. Alguns que se intitulam super-heróis no altar, na obra de Deus. Você acha que eles não têm problemas? Você acha que eles não enfrentam lutas? A Bíblia diz que a provação é para todos. A Bíblia diz que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Não é porque a pessoa tem uma vocação de Deus, um chamado para um propósito, que ela não vai ter aflição e lutas. Porque todos nós passamos pelas mesmas lutas. Mas quando a pessoa quer se comparar com Cristo, aí é muito triste. Por quê? Porque, irmãos, às vezes nós nos entristecemos. Às vezes ficamos ansiosos.
É coisa séria isso, irmãos. Às vezes choramos. Mas, infelizmente, tem alguns que se acham super-heróis. Eu vou mostrar outra passagem bíblica a respeito disso, que está em João, ainda em João, capítulo 3, versículo 27, diz assim: João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Mais uma vez foram perguntar para João Batista: Mas você não é o Cristo? Falou: Já disse para vocês que eu não sou o Cristo. Irmão, João Batista foi um grande líder. João Batista foi um grande homem de Deus. João Batista, ele vivia nos desertos. Você sabe que ele era filho de Zacarias, o sacerdote. Ele poderia ter sido criado no templo, mas ele deixou as regalias e foi para o deserto, porque Deus tinha um plano, um propósito para ele, irmãos. E ali ele se preparou e veio na unção do Espírito preparar o caminho do Senhor, a vinda do Senhor. Irmãos, isso é lindo, isso é tremendo. Ele está dizendo: eu não sou o Cristo, eu sou enviado dele. Nós temos que reconhecer que nós somos enviados de Cristo. Nós não somos ele. Somente ele reina. Somente ele é Senhor. Somente ele é Salvador. Somente ele é Deus. Não existe outro. Mas tem gente que, se perguntasse para ela, no lugar de João Batista, se perguntasse para ela: você é o Cristo? Tinha gente que ia tirar proveito. Sou. Ia tirar proveito disso, irmãos, do título. E Cristo quer dizer ungido, libertador, salvador, o Messias. Fuja dessas pessoas que se acham super poderosos. Acha que não tem defeito, porque o único que não tem defeito, que nunca falhou, nunca pecou, foi Cristo. Meu Deus do céu, quando a pessoa quer se comparar com Jesus, isso é muito triste. Nós somos apenas servo. Se a gente olhar para as cartas de Paulo, para a carta de Pedro e de outros, eles dizem assim, por exemplo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. O servo sempre vem antes do título. Mas tem gente que não quer título de servo, quer título de apóstolo, de profeta, quer título de levita, quer título daquilo outro. Mas não quer ser servo. João Batista era servo. E olha que ele teve um ministério poderoso. Mas ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Em nenhum momento ele se comparou com Jesus. E tem gente que quer se comparar com Jesus. Tem gente que está se achando melhor do que Jesus. E não se escandalize. Isso está acontecendo. Aí Jesus está fora da igreja. E isso é bíblico. Se você ler uma das cartas, capítulo 3, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, você vai ver que aquela igreja chega a dizer: nós não temos falta de nada. Nós não temos falta de nada, eles dizem. Nós somos ricos. Temos vestes maravilhosas. Aí Jesus aparece e fala assim: vocês não sabem que são cegos, pobres, desgraçados e nus. E é interessante notar que Apocalipse 3:20, Jesus chega a dizer: eis que estou à porta e bato. Uma hora eu vou pregar mais sobre isto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava fora daquela igreja. Colocaram Jesus para fora daquela igreja. Jesus não liderava aquela igreja, Jesus não governava aquela igreja não tinha unção. Isso é muito triste. Tem gente que não quer deixar Jesus ser Senhor, não quer deixar Jesus ser o Cristo da sua igreja, porque tem gente que se acha dono dela, tem gente que se acha o Cristo, tem gente que se acha perfeito. Como eu sempre digo aqui, o tal do Diótrefes.
Infelizmente isso tem acontecido. E Jesus quer entrar e quer dirigir a obra dele. Por isso que a gente está vendo aí muita tristeza. Por isso que a gente está vendo aí muitas facções, divisões, muitas diferenças, infelizmente, na igreja. A gente vê muito isto, porque Jesus está fora dos conselhos, está fora da direção. A pessoa faz o que quer, sendo que tem o dono da igreja, que é Cristo. Só que ele, como Cristo, como Senhor, não vai poder prover ali naquele lugar. Não vai poder fazer o que ele quer fazer. É como diz o livro de Juízes. A Bíblia diz lá que chegou um momento, como não havia rei, o povo fazia o que queria. Meu Deus do céu. A gente não pode fazer o que quer na igreja do Senhor. Nós, por exemplo, como pastores, nós não temos que fazer o que queremos. Existe um líder que se chama Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós não podemos deixar ele fora da igreja em nenhum momento. Ele tem que dirigir a obra. Porque é ele que santifica, é ele que levanta, é ele que edifica. É ele que cura, é ele que transforma, é ele que salva. É ele que batiza com o Espírito Santo. A obra é dele. Mas muita gente já está se achando o Cristo, querendo tomar o lugar dele, deixando ele de escanteio, e está se achando melhor do que os demais. Sendo que João Batista, que foi um dos maiores profetas, que eu vou mostrar para você, nenhum momento ele se equiparou com Jesus. Mas ele disse, importa que ele cresça ou diminua. E eu vou finalizar aqui, no livro de Lucas, capítulo 7, o versículo é 28. Eu vou ler o 27, que diz assim, Lucas 7, versículo 27. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Que o Senhor te glorifique. Que o Senhor te exalte. E não os teus lábios. Louvado seja Deus. Jesus falou de João Batista. Que saístes a ver? Um profeta? Eu te digo muito mais do que um profeta. Esse é o anjo que vai adiante para preparar o caminho do Senhor. E eu digo, Jesus falando, entre os nascidos de mulheres, não houve maior do que João Batista. Louvado seja Deus. Vale a pena ser humilde. Vale a pena ser servo de Jesus. Vale a pena fazer a vontade de Jesus. Vale a pena glorificá-lo. Se a pessoa querer nos comparar com Jesus, a gente vai falar para essa pessoa, não, nós somos servos. Porque tem gente que se acha Cristo, que se acha melhor do que muitos, se acha melhor do que o próprio Deus. Mas Deus, a ele pertence a honra e a glória. A Bíblia diz que a glória dele a ninguém ele dá. Já leram isso em Isaías 42, versículo 8? Deus fala, minha glória eu não dou a ninguém, nem a imagem de escultura. Somente a ele toda a honra e toda a glória. Que seja o Senhor a te exaltar. Ele falou, entre os profetas, João Batista foi o maior. Mas em nenhum momento ele se equiparou com Cristo, se comparou com o Senhor. Que assim seja a sua vida. O Senhor quer te abençoar muito. Ele sabe que você não é perfeito. Ele sabe das suas fraquezas, das suas lutas. Não queira ser um super-herói. Jesus criou você, a imagem e a semelhança dele, mas no corpo humano. Você tem sentimentos, você tem emoções. Nunca se esqueça disso. Deixe que ele te ajude. Deixe que ele te dirija. Deixe que ele cuide de você. Deixe ele ser Senhor. Deixe ele ser Salvador. E sempre glorifique a ele. Qualquer feito
que acontecer na sua vida, dê glória a Deus. Fala, Deus, eu te dou glória por esse milagre, por essa bênção. Você está tendo sucesso, você está crescendo. Faça como João Batista. Eu não sou Cristo, eu sou enviado dele, eu sou servo dele. Eu faço a vontade dele, porque a ele toda a honra, a ele toda a glória. E ele vai falar de você também. Você, aos olhos dele, quando você se humilha, você se torna grande diante do Senhor. Mas aquele que quer ser grande para Deus, os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Eu senti de Deus de trazer essa palavra em o nome de Jesus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esta palavra linda e maravilhosa, pela inspiração do teu Santo Espírito. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor abençoe cada vida e cada pessoa nesta hora. Eu quero pedir que o teu fogo venha incendiar esta pessoa, no espírito, na alma e no corpo. E onde houver algum tipo de mal, meu Deus, que caia por terra. Essa pessoa que está vivendo debaixo de uma opressão muito grande, está sofrendo uma dor muito grande no seu corpo, que está com uma enfermidade, que está com um problema sério de saúde. Destrua agora, Pai, em nome de Jesus, essa opressão na mente, essa pessoa que está com depressão. Jesus, vai queimando com o fogo da tua glória a doença que entrou nesse lar, nesta casa, o problema que entrou nesse lar. Meu Deus, vai queimando agora. Derrama o fogo do Senhor, vai incendiando, meu Deus, vai incendiando e vai queimando toda ação de Satanás. E em nome de Jesus Cristo, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade que entrou por um caminho aí, vai sair agora por 7. Em o nome de Jesus Cristo, sai desse corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Vai embora da bexiga, vai embora agora, em o nome de Jesus, do ovário das trompas e do útero desta mulher. Eu estou determinando, vai saindo. Esse peso na nuca, essa pontada na nuca, sai agora. Em o nome de Jesus, esse peso nas costas, essa dor nas costas, vai embora. Essa má circulação, vai embora. Em o nome de Jesus Cristo, todo mal no pulmão, vai embora. Todo mal no coração, vai embora. Bate em retirada agora todo mal, toda depressão, toda opressão maligna, toda perturbação, vai embora em o nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor abençoe essa vida, que o Senhor abençoe essa casa, que o Senhor abençoe esse lar, que o Senhor abençoe a vida sentimental, o casamento, os filhos, que o Senhor abençoe, meu Deus, suprindo as necessidades, abrindo portas, em nome de Jesus. Eu te dou graças e amém. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.